sempre iniciamos corrigindo. Mais uma vez agradeço a presença, peço que prestem atenção, que analisem sempre esse conteúdo e busquem, em outras fontes, um envolvimento cada vez maior com a temática. É claro que a temática em relação à Primeira Guerra Mundial ela é muito atrativa, ela é muito envolvente. Nós nos questionamos sempre muito em relação às duas grandes guerras. Aliás, o nome Primeira Guerra Mundial não foi adotado desde o começo. A Primeira Guerra Mundial era chamada pelas pessoas que estavam no meio da guerra, sejam as pessoas que estavam lutando, ou sejam os soldados, ou mesmo aqueles que estavam indiretamente envolvidos em seus respectivos países, sobretudo as mulheres. Essa guerra era chamada de a Grande Guerra, porque ninguém jamais imaginou, obviamente, que uma segunda guerra poderia sobrevir e principalmente sobrepujar todos os malefícios que essa guerra gigantesca, que foi a Primeira Guerra Mundial, trouxe para a vida das pessoas, né? Então, é verdadeiramente uma temática complexa, profunda e muito boa. Então, meu abraço a cada um dos meus alunos e das demais pessoas que possam estar assistindo. Prestem atenção, leiam. Os links que aqui estão são os mesmos links da aula passada. Quem teve a curiosidade de acessar, porventura deu de cara com sites muito bons que explicam de maneira inclusive detalhada, com imagens, algumas informações que aqui nós vamos dar basicamente apenas na oralidade, falando, e que fica muito mais difícil, claro, que nós consigamos compreender, entender e, sobretudo, assimilar para a nossa vida esse conteúdo. Mas as páginas da atividade que nós passamos na semana passada foram as páginas 296 e 97, nós já estamos no módulo 2, ainda estamos vivendo o primeiro bimestre, mas já estamos no nosso módulo 2, e na página 296 tem essa pergunta: por que os anos que anteciparam a Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como Belle Époque? Na verdade, Belle Époque é uma expressão francesa e essa referência se dá ao desenvolvimento que se deu naquele período. Um desenvolvimento técnico, científico, um desenvolvimento também na área da medicina, da tecnologia, com vários inventos, e que gerou um grande otimismo mediado por uma estabilidade financeira, uma estabilidade econômica bem que estava preconizada nas contas dos países ali daquele período. E esse grande período de entusiasmo ocorreu na Europa, mas não apenas na Europa, também em outros continentes, como por exemplo na porção norte do continente americano. Entre os avanços que nós podemos citar aqui estão a criação do avião, do carro, o aprimoramento do carro e algumas medidas legislativas, alguns códices, conjuntos de lei que acabaram colocando algumas atividades que são comuns hoje, como por exemplo o lazer e o acesso à comunicação e à informação, como algo trivial, como algo comum, como algo verdadeiramente do dia a dia. Então esse sentimento de confiança estava espalhado ali por toda a Europa. Não obstante, eu gostaria de relembrar aos senhores que era uma maquiagem a Belle Époque, mas o que acontecia por trás era um armamento por parte desses países, Havia inclusive uma expressão que explicava muito bem esse período, que se chamava paz armada. Estavam todos em paz, se desenvolvendo e crescendo na Belle Époque, que também, mas ao mesmo tempo estavam se armando. Uma outra característica da Belle Époque era a cultura, que estava se desenvolvendo cada vez mais. Construíram, por exemplo, o Museu das Luzes na França. Ele existe até hoje e ele era marcado, obviamente, por uma iluminação muito vanguardista em relação àquele período, ou seja, as pessoas não estavam acostumadas. À noite era uma escuridão, uma cidade bonita como é a cidade de Paris. Lembrando que esse mesmo movimento aconteceu no Brasil, até o Barão de Mauá aparecer e começar a iluminar principalmente a cidade do Rio de Janeiro. Então, falei demais já na resposta da primeira questão, mas vocês estão acostumados, obviamente, com os meus exageros, mas são hipérboles que nos ajudam a compreender até melhor aquilo que já havíamos estudado. A segunda diz o seguinte: explique como as disputas imperialistas foram determinantes para o início da Primeira Guerra Mundial. Nós sabemos que o imperialismo, ou neoimperialismo, estava acontecendo ali desde o finalzinho do século XIX, início do século XX, e aquilo ali era mais ou menos o seguinte: países mais poderosos, geralmente
vindos da América, como por exemplo os Estados Unidos, e também países, sobretudo da Europa Ocidental, principalmente, eles começavam a sentir falta, primeiro, de matéria-prima nesse processo de industrialização que estavam passando, e segundo, de mercados consumidores. Não adiantava produzir com velocidade, com celeridade, com qualidade, não ter para quem vender. Então eles foram buscar matéria-prima e mercado consumidor em dois continentes que não tinham o mesmo desenvolvimento ou a mesma pujança desenvolvimentista que tinham esses outros países. Esses continentes foram a África e a Ásia. No entanto, os países mais poderosos, como a Alemanha, né, que vai se unificar apenas em 1871, a França e também a Inglaterra, eles estavam disputando cada vez mais espaço em uma época em que colônia significava poder. Ali já vai entrar no pedaço dos antecedentes da guerra. A Alemanha, em 1871, ela vai se unificar, e lá por volta de 1884 vai ter a Conferência de Berlim. Vão dividir de novo a África, vão ficar pedaços tanto para a Itália quanto para a Alemanha, que tinham se unificado recentemente, e um país vai começar a sentir ciúmes, que é a Inglaterra. A Inglaterra, toda poderosa, pelo menos antes da Primeira Guerra Mundial, senhora dos mares, onde iniciou a industrialização, e via a Alemanha, que nem existia, era um conjunto de estados, chamados estados germânicos, começar a despontar. Então estavam disputando ali territórios na África e também na Ásia. E isso gerou a história que eu vinha contando ainda na primeira questão, esse período de armamento, ou seja, esses países estavam construindo novas armas com mais tecnologia, com mais potência e com mais capacidade de destruição. Então, essa competição por território é que foi alimentando também algumas nuances em relação à Primeira Guerra Mundial. Uma outra coisa que foi gerada em relação ao imperialismo foi o sentimento nacionalista, de defesa do seu território. E aqui nós podemos citar alguns. Primeiro, o sentimento nacionalista francês, revanchista. Em 1870 e 71 houve uma guerra famosa chamada Guerra Franco-Prussiana, que a Prússia, que era apenas um estado germânico, vence e humilha a França. Obriga a França a pagar uma pesada soma ou quantia em dinheiro e ainda toma da França um território rico em minerais, a Alsácia-Lorena. E claro que os minérios eram muito importantes, são muito importantes, nós utilizamos na nossa vida como um todo. A hematita, por exemplo, nós usamos para tratar da nossa saúde, mas nós podemos falar do feldspato, do quartzo e de tantos outros que são utilizados ao longo da nossa vida, por exemplo, na construção das nossas casas, na fabricação dos pisos, na produção do cimento e de tantas outras coisas. Ou seja, os minerais eram muito importantes, a França fica chateada e promete revanche. Promete, na verdade, vingar-se, agora não mais da Prússia, mas da Alemanha, porque depois dessa guerra, os estados germânicos vão se unificar e formar a Alemanha. A Itália já tinha feito isso um ano antes, em 1870. Um outro movimento nacionalista é o pan-germanismo. Era a ideia que a Alemanha tinha, depois de unificada, de criar, após essa unificação, um enorme império poderoso e que pudesse disputar com as outras potências mundiais um espaço nesse cenário global internacional. Então, veja que havia todo um movimento por trás do imperialismo. E para falar do último nacionalismo é o pan-eslavismo. Tinha um território lá, que era os Balcãs. Os Balcãs eram muito importantes, viviam povos como os bósnios, como os croatas, como os eslovenos. Os sérvios também viviam ali próximo àquela região. E os Balcãs eram dominados tanto pelo Império Turco-Otomano quanto pelo Império Austro-Húngaro. E a Rússia tinha interesse nos Balcãs. Então a Rússia cria uma ideia de unidade entre os povos eslavos, ou seja, vamos reunir todos esses povos eslavos, os croatas, os eslovenos, os bósnios, os sérvios, e vamos fazer, né, um grande país. A Sérvia lutou e conseguiu a sua independência em relação ao Império Turco-Otomano, e tinha a mesma ideia da Rússia, e elas ficam aliadas nesse pan-eslavismo. Né? A ideia de pan-eslavismo é a formação de uma nação feita por eslavos, uma nação forte que pudesse, claro, defender-se em relação aos avanços das outras potências que lá estavam também. Então veja como tem toda uma história por trás do imperialismo, como antecedente da Primeira Guerra. A terceira,
De que maneira o nacionalismo contribuiu para aumentar a tensão entre as potências europeias? Vou explicar de novo porque eu já expliquei. Vou apenas repetir. O pan-eslavismo, todo mundo queria o território dos Balcãs. A Rússia queria, porque queria ter saída para o mar Mediterrâneo e para outros oceanos. A Alemanha queria, porque queria fazer uma estrada de ferro a Bagdá-Berlim. E claro que a Áustria, Hungria e também o Império Turco-Otomano queriam continuar dominando. O pan-germanismo, outro nacionalismo, uma grande Alemanha, né, um país, um império muito forte. E é claro que o revanchismo, a vontade de revanche por parte dos franceses também era muito grande em relação à Alemanha, que havia vencido a Guerra Franco-Prussiana. E ainda tinha, obviamente, essa questão dos ciúmes, né, um medinho por parte da Inglaterra em relação ao crescimento da Alemanha. Tudo isso faz aumentar as rivalidades e faz aumentar a velocidade da conformação desses grandes países, dessas grandes potências ali ao redor do mundo, em busca de novos territórios. Lembrando que o nacionalismo, para quem não lembra, já foi explicado na outra aula, é um sentimento de pertencimento, não apenas a um território, mas pertencimento a um povo, a uma nação. Um povo ou uma nação é um conglomerado de pessoas que têm o mesmo passado histórico, têm uma cultura comum. Nós, por exemplo, temos isso. Temos uma mesma origem e temos uma cultura comum. Veja que nós todos estamos falando português e nós temos uma outra característica que herdamos dos portugueses, que é justamente a religião cristã. Ainda temos uma maioria católica, mas há, obviamente, um crescimento protestante, o que não deixa de nos fazer um país essencialmente cristão. Observe a fotografia abaixo e responda às questões. Esse aqui é o momento, né, da prisão do Gavrilo Princip. Nós sabemos que o que aconteceu aí nessa imagem, ou na verdade, pouco antes dessa imagem, é que havia o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, um rapaz chamado Francisco Ferdinando. Ele resolveu ir até a Bósnia. Acontece que o Império Austro-Húngaro estava entrando um monte de confusão, um monte de guerra. E aí eles conseguiram dominar a Bósnia, que ficava ali nos Balcãs. E ele estava lá reconhecendo o território. Estava fazendo um desfile no carro, um carro aberto. Ele e a sua esposa, né, o Francisco Ferdinando e a Sofia Chotek. Acontece que um grupo de rapazes que faziam parte de um grupo terrorista bósnio, chamado Jovem Bósnia, foram contratados por um outro grupo terrorista chamado Mão Negra. E esse grupo era sérvio. E pediram que eles, na verdade, matassem tanto o Francisco Ferdinando quanto a Sofia Chotek. Ora, por que matá-los? Ora, a Sérvia queria fazer a Grande Sérvia no pan-eslavismo. E aquele território dos Balcãs era dominado pelo Império Austro-Húngaro, veja, que o herdeiro do trono era o Francisco Ferdinando, e o Império Otomano. Então eles matam os herdeiros justamente para enfraquecer o Império Austro-Húngaro. Pouco tempo depois o Gavrilo é preso. Uma curiosidade é que antes do Gavrilo atirar no casal, em ambos, eles tentaram jogar granadas, né? Essa granada não explodiu e alguns minutos depois ela explode, inclusive matando as pessoas que estavam próximas, quando o carro com o Francisco Ferdinando e a Sofia Chotek já estava longe. Então, quem é o Gavrilo Príncipe? Está explicado. E porque ele foi preso em 1914, ele matou Francisco Ferdinando e a Sofia Chotek. Ele era um jovem, né? Ele era um jovem estudante bósnio. O momento aqui em que pegam ele. Essa imagem também é muito curiosa, porque se você observa, os policiais, né? Tá aspas na palavra policiais, estavam com uma espada. Observe que a Primeira Guerra Mundial inicia com os soldados utilizando espadas e termina com esses soldados utilizando metralhadoras, utilizando outros armamentos. Eles colocavam ali bombas muito rápido, explodia. Tem um filme que não é nem tão antigo, viu? Um filme até novo, passou na sessão da tarde. O que eu estou querendo dizer é que não tem nada demais no filme, é possível assistir. Não sei se ele ainda está ali no repertório, né, nos filmes que são oferecidos pela Netflix. Ela fica sempre modificando isso aí. O nome é Cavalo de Guerra e mostra os cenários da guerra muito interessante. Quais eram as armas que eram utilizadas no começo, quais as armas foram sendo utilizadas depois, com o avanço da tecnologia, durante o período da Primeira Guerra Mundial, e os cenários também que aconteceram a guerra. O item B. Qual é a relação entre o evento retratado na fotografia e a Primeira Guerra Mundial? Nós dizemos que os Balcãs, toda aquela estrutura do pan-eslavismo e o desejo pelo território dos Balcãs era um enorme barril de pólvora, mas precisava acender o pavio. E o pavio foi esse aqui.
e o Gavrilo Princip, ele acendeu esse pavio quando matou eles dois. Quando morre o Francisco Ferdinando e a Sofia Chotek, é que acontece uma reação em cadeia, né? Os países vão declarando guerra uns contra os outros. O primeiro país que declara guerra para o outro é o Império Austro-Húngaro, não era um país, era um império, declara guerra contra a Sérvia, que mandou matar o Francisco Ferdinando. Ora, a Rússia era parceira da Sérvia, lembra lá do pan-eslavismo? Os russos queriam lá uma grande Rússia, a Sérvia queria a grande Sérvia. Então, imediatamente, os russos ficam do lado da Sérvia e começam a armar-se. Lembrando que a situação na Rússia não era muito boa, não. A galera estava passando frio, fome, não tinham armamentos. Contam que os russos foram para a Primeira Guerra Mundial, não tinham sequer roupas adequadas para ir. O armamento ele era o mais primitivo possível. Então eles estavam se armando. A Alemanha, observando o movimento da Rússia, manda avisar ao czar russo, Nicolau II. Olha, Nicolau II, pode parar de se armar. Eu te dou 12 horas para tu parar de fazer isso. Olha, o Nicolau II não estava nem aí, ele era imperador da Rússia, o maior país territorialmente do mundo. Aliás, os mesmos czares que já haviam apontado o dedo na cara do próprio Napoleão Bonaparte, né? Em relação lá ao bloqueio continental, também apontam o dedo na cara do imperador alemão. A Alemanha não fica contente, porque os russos continuaram a se armar, e naquele momento ela vai declarar guerra à Rússia, não deixou de se armar, e também à França, que estava ali na Tríplice Entente, ou Tríplice Entente, né, como a gente fala em francês, ou Entente Cordiale, onde estava a Rússia, onde estava também a França, e depois entraria a Inglaterra. Os primeiros movimentos da guerra se dão nesse sentido. Então é essa a ligação, né? O início da Primeira Guerra Mundial. Aqui, na outra página, 297, a quinta questão pede que a gente possa ler o texto e responder as questões abaixo. O item A, qual é o tema abordado pelo texto? O texto aborda o entusiasmo de parte da população europeia em relação ao início da Primeira Guerra Mundial e a influência do nacionalismo nesse contexto. Mais uma vez, a importância do nacionalismo. As pessoas estavam animadas com o início da Segunda Guerra Mundial. Elas cantavam músicas no início da Primeira Guerra Mundial. Os soldados, quando saíram para a guerra, eles imaginavam, meus caros amigos, que iriam voltar ainda para o Natal. E não foi o que aconteceu. Aliás, nessa ideia de voltar ainda para o Natal, acontece um dos episódios mais prosaicos da história, Natal de 1914. Estava lá uma guerra entre alemães, de um lado, a França, os franceses e os ingleses do outro lado. Quando chegou na noite de Natal, passagem do dia 24 para o dia 25, largaram as armas, saíram das trincheiras e comemoraram o Natal. Jogaram futebol, se alimentaram unidos, e quando os comandantes dos países observaram o que os soldados estavam fazendo, deram ordem para que eles voltassem às posições, e eles não voltaram. Eles só foram voltar às posições já no dia 26, quando o dia de Natal havia passado. Ainda hoje esse episódio ele é lembrado como um exemplo de que as populações, a sociedade, os países, eles podem conviver em paz. Olha que coisa curiosa. Para comemorar o Natal, eles pararam naquele momento. O nacionalismo ensejava o desejo pela guerra. Cada pessoa queria dizer que o seu país era mais poderoso do que o outro, era mais potente, influenciava mais. B. De que maneira parte da população europeia descrita no texto reagiu à notícia sobre a guerra? Parte da população europeia reagiu com grande entusiasmo diante da proximidade dos conflitos, manifestando forte lealdade à pátria e disposição para lutar. Nacionalismo, mais uma vez, essa ideia. Nacionalismo é diferente de patriotismo. Patriotismo é o amor aos símbolos da pátria. Por exemplo, vai para o meio da rua, pega a bandeira do Brasil, pisa e tu vai ser preso. Né? Pega ali as armas do Brasil, que é uma outra bandeira, faz ali algum gesto obsceno para ele, você pode ser preso, obviamente, você não tem idade para isso, mas se tiver e fizer e for denunciado, vai preso. Patriotismo é quando nós amamos os símbolos da nossa pátria. Nacionalismo é quando nós amamos esse povo e essa cultura que reside dentro do coração desse povo, que é uma coisa um pouco diferente. O item C, que sentimento unir as pessoas em torno do entusiasmo com a guerra. O entusiasmo com a guerra era estimulado pelo sentimento de nacionalismo. Então, vamos falar de novo sobre nacionalismo. Vocês já devem estar até chateados, tanto que eu estou falando sobre isso. O item D, de acordo com o texto, que tipo de conflito as pessoas que saudavam
a guerra esperavam, de acordo com o texto, esperavam um conflito curto, decisivo e galante. Parece uma brincadeira em relação ao galante, mas as mulheres, elas achavam que seus maridos iam para o conflito e quando voltassem, eles poderiam trazer alguma coisa, né? O cara ia para o conflito e a mulher dizia lá para ele, olha amor, traz pão, passa na padaria e traz pão e presunto, né? Bom, e eles não imaginavam que iam passar 4 anos em guerra e a maioria daqueles homens não voltaram, 70 milhões foram para a guerra, 10 ou um pouco mais de 10 milhões morreram ali, né? Nos campos de batalha. Todo mundo imaginava um conflito curto, eles estavam acostumados a guerras pequenas, que não duravam tanto tempo e não eram tão sangrentos. Imaginavam também que seria um conflito decisivo. Por que galante? Havia um certo charme em torno dos soldados que estavam indo para a guerra, né? Aquela coisa de estar defendendo a pátria, mais uma vez, o nacionalismo que batia forte. Não é à toa que um AIS da aviação, não sei se é alemão, peço desculpa porque eu não lembro a nacionalidade dele, o Barão Vermelho, né? Tem até nome de banda aqui no Brasil. Ele, quando os aviões colocaram as metralhadoras nos aviões, esse cara não perdia uma batalha, continuou lutando até o final. Ele era amado por homens e mulheres, virou um símbolo da guerra. Bom, o item segundo o autor, o que muitos europeus não perceberam sobre o futuro conflito. Segundo o autor, muitos europeus não perceberam que o conflito seria uma matança bárbara e sem sentido. Claro, uma matança bárbara pelo número de mortos. Sem sentido há de se observar muito em relação ao prisma que se observa, né? Os países encontravam ali motivações para a guerra. Agora, um sentido em específico é difícil a gente conseguir entender para justificar 10 milhões de pessoas que faleceram. Bom, estão corrigidas as páginas 296 e 297. Nós já falamos na correção sobre esse período, que era o período da Belle Époque, esse período de transição, esse período das luzes, de inventos, de qualidade de vida, né, de distanciamento de uma ideia ainda muito forte em relação à Idade Média, que continuou durante um bom período ainda sendo refletida na Idade Moderna, para um período novo, um período diferente, em que a cultura ressoava, em que a ciência se manifestava, em que as vacinas colaboravam para mais qualidade de vida e com isso para uma expectativa de vida maior e melhor para as pessoas, em que o rádio, o cinema e a difusão da imprensa, graças ao grande Gutenberg e à invenção da prensa, começaram a se espalhar pelo mundo, não é? Coisa que hoje nós achamos boba. Isso é extremamente difícil, era extremamente difícil de acontecer. Você está assistindo a aula, pega seu celular e quer acompanhar o que está acontecendo no Brasil. A gente de noite, infelizmente, estamos acompanhando e esperando a notícia um pouco sórdida, mórbida, né, que nós todo dia de noite, infelizmente, esperamos o número de mortos por Covid-19 no nosso país. É uma coisa automática, chega todo mundo já sabe, a imprensa reage. Isso é uma coisa incrível. A democratização do lazer, do acesso à informação, as luzes, a Belle Époque, né, foi um período que, na verdade, influenciou boa parte do mundo. Antes disso, algumas alianças já estavam começando a ser travadas. Veja que a Alemanha tentou fazer a união dos 3 imperadores. Era o Império Alemão, junto com o Império Russo, junto com o Império Austro-Húngaro. Não durou muito tempo essa união, porque o Império Austro-Húngaro e o Império Russo não se davam, né? Porque todos os dois queriam os Balcãs. Então a Rússia abandona essa união dos 3 imperadores. O que é que a Alemanha faz? Vai até a Itália e conversa com os italianos. Olha, vocês se unificaram em 1970, nós em 1870, nós em 1871. Vocês podem muito bem entrar no nosso grupo. E a Itália, na verdade, resolve entrar, mas diz, eu vou entrar, mas esse nosso grupo é para se defender. Não é, de forma alguma, para atacar. Se for para atacar, eu não entro. E ali eles formam as potências centrais, ou o que nós chamamos de Tríplice Aliança. Repito para que vocês lembrem. A Alemanha, que era um império ainda, a Rússia, um império com o seu czar, no caso Nicolau II, e também a própria Itália, né, que havia se unificado até bem pouco tempo. E do outro lado começou a se formar um outro grupo. Essas potências,
se formaram muito mais porque estavam observando esse outro grupo que foi formado, a Tríplice Aliança. Aliás, só para lembrar, a Tríplice Aliança foi formada em 1892. Ali, por volta de 1910, por aí, ou 12, começou a se formar a Tríplice Aliança. Vamos lá, Rússia, a França já se uniram e depois que inicia a guerra, adentra esse grupo também a Inglaterra, como inclusive eu já havia falado para os senhores. As rivalidades entre as potências. Havia uma divergência que era resultante em relação às disputas de fronteiras na Europa, colônias na África e na Ásia. Não vamos falar de novo, isso aqui eram as disputas imperialistas. Ressentimentos nacionais, lembra lá da França em relação à Alemanha, né? Uma questão de nacionalismo. Interesses expansionistas de nações estavam em choque, os Balcãs. Queriam expandir território ali para os Balcãs. Nacionalismo e ódio, acompanha aí, estimulado tanto por governos quanto pela imprensa. Então havia a propaganda que era muito forte em relação a isso, para alimentar o sentimento de nacionalismo, que vai continuar a se difundir, inclusive, na Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que a propaganda vai ser muito importante para Adolf Hitler. Cartazes e panfletos ridicularizavam outros povos. Bom, se acontece uma coisa dessa hoje, vira notícia por 3 dias, né? Existem relações, né, entre os países que são relações que devem ser saudáveis. A ascensão do pan-germanismo, a grande Alemanha, do pan-eslavismo, a grande Sérvia. A paz armada busca por equilíbrio entre as nações europeias. Quando Napoleão Bonaparte ele é destituído do poder, eles reúnem-se em um congresso chamado Congresso de Viena e eles estipulam um detalhe em relação ao que se fala do equilíbrio. Nenhum país poderia ter um exército mais poderoso, mais forte do que o outro ali na Europa, depois daquelas guerras, da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, né? Então buscava-se esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, se investia na indústria bélica, fabricava-se mais armas. Instituição do serviço militar obrigatório. No Brasil existe, os rapazes, a partir dos 18 anos. A política de alianças, as potências começaram a se agrupar. Bloco das potências centrais, Tríplice Aliança. Mais uma vez, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália que entra depois. E o bloco dos aliados, ou a Tríplice entende, Rússia, França e também a Inglaterra que entra por conseguinte, né, no embalo da guerra. Estava lá pronto o cenário, 28 de junho de 1914, vem o Gavrilo Príncipe e mata o Francisco Ferdinando e a Sofia Chotek. E mais uma vez repetimos, aqui tem os blocos formados, as potências rivais. E aí desencadeou mesmo ali, sabe? Quando um negócio vai acontecendo de maneira muito rápida. Vamos lembrar de novo para a gente não esquecer nunca mais. Morre Francisco Ferdinando. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Sérvia era aliada da Rússia. A Rússia começa a se armar para defender a Sérvia. Mas a Alemanha estava ali do lado do Império Austro-Húngaro e manda um recado para a Rússia parar de se armar. A Rússia não obedece e a Alemanha declara guerra para a França e também para a Rússia, né? Eles estão ali em guerra. A primeira fase da guerra nós vamos chamar de guerra de movimento. Eles vão começar a avançar principalmente para a fronteira ocidental, ou para a frente, ou fronte ocidental. E que movimento é esse? Esse movimento é feito pela Alemanha. A Alemanha quer adentrar a França. Porque a França, na verdade, ali o seu grande inimigo, olha a guerra franco-prussiana, os franceses juraram se vingar. Mas eles sabem que ali na fronteira da França com a Alemanha, a França deve estar preparada para receber os alemães e com muita bomba. Então eles disseram, bom, eu vou entrar pela Bélgica, vou atravessar a Bélgica para chegar na França. A Bélgica naquele período era um território neutro, então em tese a Bélgica não poderia ser envolvida na Primeira Guerra Mundial. Eles passam, os alemães, por dentro da Bélgica. Gente, o que acontece ali é uma atrocidade. Eles cortam as mãos de crianças, eles violentam mulheres, matam qualquer homem que estivesse passando na rua. Naquele momento, uma outra potência fica sabendo o que está acontecendo na Bélgica, a Inglaterra. E a Inglaterra, que tinha interesses na Bélgica, não era à toa que a Bélgica era uma área neutra, ela declara guerra à Alemanha. A Alemanha já estava dentro da França e cometendo as mesmas atrocidades que havia feito nesse episódio em relação à Bélgica,
quando os ingleses mandaram tropas para ajudar os franceses. Ficou mais ou menos assim, numericamente, essa primeira guerra. A guerra, na verdade, o confronto do Marne, ou Marne, né, que é uma palavra francesa. Eram 1 milhão de franceses e ingleses contra 1,5 milhão de alemães. E estavam ali guerreando mesmo. Você imagina 2,5 milhões de homens lutando. Não era nas trincheiras, não. A galera estava lá se degladiando. Acontece que a Rússia, observando o que estava acontecendo naquele momento, começou a avançar, né, para a frente oriental, avançando para adentrar o território da Alemanha. Quando a Alemanha percebe o movimento que estava sendo feito, desloca tropas que estavam ali lutando contra a França e a Inglaterra lá para a fronteira com a Alemanha. E conseguem conter, na verdade, a fronteira contra a Rússia. E os alemães conseguem conter o avanço russo sobre território alemão. Contudo, eles não conseguem vencer França e Inglaterra, que obtém essa primeira vitória. Esse período, que é a guerra de movimento, né, esse primeiro lapso da guerra, ele vai de agosto a novembro de 1914. Agosto, setembro, outubro, 4 meses. Durou apenas 4 meses. A partir de então, o que aconteceu ali... Não, vou espirrar de novo, no meio da aula de vocês. Pronto, peraí. Pois bem, desculpa, ontem eu já fiz, mas se eu não faço hoje de novo. Então, estava ali esse movimento. Mas o que acontece depois da guerra de movimento, que dura esses 4 meses, de agosto até novembro de 1914, é o seguinte: eles começam a fazer frontes de guerra no Ocidente, que era ali o limite entre a França, a fronteira entre a França e a Alemanha, pegava também a Bélgica e alguns outros países, e uma outra fronteira entre a Alemanha e a Rússia. Naquele momento, observem que a Itália, era 1914, a Itália não havia entrado na guerra ainda. A Itália não havia entrado na guerra e a explicação é simples. O Império Austro-Húngaro atacou. Nem a Alemanha nem o Império Austro-Húngaro foram atacados. Aliás, ninguém entra no território da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Ela só ataca. O que ocorre, então, meus caros amigos? Ocorre que esses homens, eles começam a cavar buracos no solo. Eles cavam buracos que tinham de profundidade mais ou menos 2 metros. Não bastante, eles pegam sacos e colocam, enchem de terra e colocam um sobre o outro, na frente, obviamente, sobre, né, esse buraco, para evitar que os tiros, que as balas passassem, ainda que viessem de longe. Sobre esses sacos cheios de areia, eles vão colocar também arame farpado, todo enrolado, para que nenhum soldado pudesse ultrapassar e entrar ali na trincheira do outro país e, claro, pudesse matar alguém. Não era o bastante. Na frente, obviamente, das trincheiras, eles ainda colocavam colocavam bombas ali no solo, né? Que não eram mísseis, não é essa a palavra. Tem um nomezinho correto, peço desculpa por não me lembrar. Eram bombas que ficavam ali soterradas embaixo do solo. O cara pisava e explodia tudo. Eram quilômetros, obviamente, dessa terra, né, que era uma terra de ninguém. Ficava ali na frente. Correr ali para frente também era impossível. Geralmente os movimentos eram para os lados. Ocorre que essa guerra durou a maior parte, esse movimento dura a maior parte da Primeira Guerra Mundial. Os soldados dentro das trincheiras, convivendo com ratos, convivendo com insetos, convivendo com as doenças trazidas por esses insetos e esses ratos. Os soldados caçavam ratos, eram enormes. Quando iam dormir, esses ratos mordiam o nariz, a orelha deles. Eles adoeciam. Quando chovia, aquela água misturava-se com areia, com fezes, com urina, que eles, na verdade, acabavam fazendo suas necessidades ali dentro, e aquilo ali ficava horrível, muito sujo, um esgoto mesmo a céu aberto. Aqueles caras, mesmo de botas, tinham que caminhar ali dentro. Demorava muito tempo para secar, às vezes eles passavam frio, e aquilo estava dando, inclusive, problemas nos membros inferiores dos soldados, tanto tempo com o pé embaixo da água. A alimentação era extremamente pobre, biscoito, algumas carnes enlatadas, em pouca quantidade. Agora, os conflitos se davam como? Bom, eles ficavam ali
carregando bombas, né, carregando uma espécie de canhão e atirando para o outro lado para ver se chegava lá na outra fronteira, distantes as fronteiras. Mas eles tentavam fazer isso. Depois de um tempo, quando eles começaram, isso demorou, não foi no começo das trincheiras, foi mais para o final da guerra de trincheiras, começaram a usar também as metralhadoras, mas no mais era ali. Os soldados rasos eram mandados para a frente de batalha, tentar, e a maioria morria logo nos primeiros momentos. Então veja, aqueles que não morreram nas trincheiras pelas doenças, pela fome, pela dificuldade em viver naqueles buracos, morreram, claro, nos conflitos, nos poucos conflitos que houveram. Essa guerra, essa fase da guerra, vou colocar aqui, que vai ficar conhecida como Guerra de Posição, de 1915 a 16, até finalzinho mesmo de 1916, vai ficar marcado pelas trincheiras, morre muita gente. Uma outra coisa aconteceu que nós precisamos lembrar. Haviam gases, e esses gases eram gases venenosos, que eram lançados ali em forma de bomba. O primeiro gás que foi lançado foi o gás lacrimogênio. Criava enormes dificuldades para a continuação, problemas respiratórios, inclusive, a continuação daquele soldado na batalha. Depois eles usaram outros gases, mas o pior gás, ou a pior bomba de gás que foi criada e foi utilizada foi a bomba de gás mostarda. Aquilo ali gerava uma enorme inflamação nos olhos dos soldados. Era conjuntivite, mas eles não sabiam, ficavam morrendo de medo de cegar e demoravam quase 2 semanas para começar a melhorar. Mas a pior parte não era essa, eram as queimaduras que começavam a se espalhar por todas as partes do corpo desses soldados que não tinham a menor condição de continuar em combate. E a maioria dessas pessoas, elas saíam da guerra, eram resgatadas, inclusive os seus corpos muito machucados eram levados por cavalos, né? Umas carroças ali até algum local onde eles pudessem convalescer. Muitos morreram, muitos cegaram, muitos se tornaram aleijões e isso foi essa segunda fase, né, chamado de conflito das trincheiras ou guerra de posição. A terceira fase já vem marcar muito mais o fim da guerra em específico, né? Essa terceira fase, que vai de 1917 a 1918, é marcado primeiro pela saída da Rússia. A Rússia sai porque estava acontecendo ali um enorme problema dentro do seu território, que é a nossa próxima aula, que é a Revolução Russa. O povo estava passando fome, frio, o czar e sua família não estavam nem aí, e em dado momento as pessoas começaram a sair do campo, migrar para a cidade, descobriram que na cidade também não tinha emprego para todo mundo, casa para todo mundo e comida para todo mundo, e na verdade derrubaram o sistema de governo do czar, inclusive mataram a família do czar, o próprio czar. Então veja que como é parecido, para quem lembra, com a Revolução Francesa. Em 1917, novembro de 1917, a Rússia vai assinar um acordo chamado Acordo de Brest-Litovsk com a Alemanha, para que a Alemanha permitisse que eles passassem para retornar até o seu território. Lembrando que os soldados russos lutaram praticamente sem nenhuma condição, com armas primitivas, nem nenhuma farda específica mesmo, eles tinham. A condição econômica da Rússia não era nada boa. Ao mesmo tempo que a Rússia saía, os Estados Unidos em 1917 entravam. Agora, antes de nós chegarmos ao final mesmo, nós estávamos ali na Guerra de Trincheiras. Ali, em 1915, na Guerra de Trincheiras, a Itália resolve entrar na guerra. Agora, o mais curioso de dizer é que a Itália não entra na guerra para ajudar a Tríplice Aliança, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Lá vem a Inglaterra, a Grã-Bretanha, e oferece um monte de terra para a Itália. Aliás, isso vai influenciar na Segunda Guerra Mundial. E a Itália, claro, cresce os olhos e entra na guerra em 1815, mas entra na guerra do lado da Grã-Bretanha, da França e da Rússia, do lado da Tríplice Entente. Ao mesmo tempo, agora a Tríplice Aliança era apenas a Rússia, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, um outro império que era parceiro do Império Austro-Húngaro, que eles dominavam os Balcãs reunidos, o Império Turco-Otomano entra para ajudar o Império Austro-Húngaro e também a Alemanha. Mais uma vez, vamos recompor aqui os grupos. Agora, a Tríplice Aliança tem Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Do outro lado, a Tríplice Entente vai ser formado por Rússia, França e Inglaterra, e agora a Itália, que virou a casaca e entrou ali no lado deles em troca de
de territórios. E outros movimentos vão acontecendo também. Mas nós vamos já ver quais outros países que adentraram a guerra. Mais uma vez, a guerra de movimento. Intenso movimento de tropas, né? Naqueles 4 meses. Avanço alemão e contra-ataque francês. Os franceses contra-atacam, inclusive, na Batalha do Marne, inclusive ajudados pelos ingleses. Ninguém tem grandes vitórias. Mas o senhor me disse que os franceses e os ingleses venceram. Mas o número de mortos foi tão grande, que houve um recuo alemão que praticamente não consideram uma vitória. Mas foi ali um momento que a Alemanha começou a ver, olha, eu tenho que me cuidar porque as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida e é provável que eu me dê muito mal. A Inglaterra já pulou fora, me perdoe, a Itália já pulou fora. O período da Guerra de Trincheiras, frente ocidental estacionada, os caras estavam parados ali, 640 quilômetros de trincheiras. A Europa, boa parte da Europa, estava tomada pelas trincheiras. Esse pedaço é importante, porque mostra... Mexi aqui numa coisa errada. Porque mostra, na verdade, os países que vão entrando. 1915, a Itália muda de lado, rompe com a Alemanha e passa a guerrear junto com a Tríplice Entente. Mas a Inglaterra ainda consegue novos aliados. A Romênia, inclusive a Romênia, ali naquele momento, ela tenta atacar alguns países e é dominada de maneira muito violenta. A Grécia não tem uma participação. O Brasil, que a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial é enviando navios. O Brasil entra porque submarinos alemães afundam alguns navios mercantes brasileiros. Você sabe que os brasileiros mandaram navios da Marinha e em uma noite, né, muito escura, eles começaram a ver movimento ali na água, começaram a gritar, olha, os inimigos estão se aproximando, vamos fazer ali alguma coisa. Todo mundo morrendo de medo começou a atirar na água. Senhores, eram toninhas, uma espécie de golfinho, né? Uma vergonha, né? O que aconteceu. Mas é claro que nós temos que ressaltar a importância desses homens brasileiros que ajudaram na Primeira Guerra Mundial e confluíram também, deixaram a nossa contribuição. E os Estados Unidos também entram ao lado dos britânicos. Quero fazer um adendo. Por que os norte-americanos eles vão entrar? Simples. Os Estados Unidos tinham emprestado dinheiro para Deus e o mundo ali durante a guerra, principalmente para a Inglaterra. E em determinado momento, em 1917, os americanos começaram a observar, olha, a guerra está demorando muito para acabar. Enquanto a gente estava aqui só vendendo arma e emprestando dinheiro, beleza. Mas e se eles derrotam, se a Alemanha derrota a Inglaterra? A Inglaterra vai ficar acabada, como é que ela vai pagar a gente os empréstimos que fez? Havia um interesse econômico, né, por parte dos Estados Unidos quando ele entra na Primeira Guerra Mundial. Não é apenas a Tríplice Entente que tem aliados, a Tríplice Aliança, os países centrais também conseguem algumas ajudas, o Império Turco-Otomano e a Bulgária. A Rússia vai sair da guerra por conta da Revolução Russa, 1917. Vai acontecer ali naquele momento uma nova guerra de movimento, que a Alemanha estava vendo que o negócio não estava muito bom. Então a Alemanha começa a atacar de novo. Para você ter noção, os soldados norte-americanos foram recebidos com honrarias na Inglaterra. A Inglaterra sabia da importância do dinheiro que estava sendo enviado, dos medicamentos que estavam sendo enviados e dos homens americanos que estavam indo para lá. A Alemanha se assustou e começou a atacar a frente ocidental. Mais uma vez tentou atacar a França e tentou, obviamente, derrotar os soldados que ali estavam. Mas aí verdadeiramente sofre uma derrota. Naquele momento, a situação na Alemanha já estava modificando. A população já estava começando a se questionar, será que está valendo a pena mesmo essa guerra, né, que nós já estamos há quase 4 anos? Não é à toa que eles pressionam tanto o governo alemão que o imperador alemão ele vai renunciar. Né? Ou seja, a monarquia alemã vai ser derrubada e um novo governo vai assinar um pedido de rendição em 1918. Eu vou dar uma paradinha aqui de novo, porque tem uma coisa para falar. Os soldados alemães não concordaram com isso. A Alemanha não havia sido atacada. A Alemanha estava intacta, o território alemão. Intacto, muito pelo contrário, eles haviam conquistado outros territórios. Para aqueles soldados, muitos haviam morrido, muitos de seus amigos, eles deveriam continuar a guerra. Mas quando a monarquia ela é derrubada e o novo governo ele assina o pedido de rendição, inclusive numa viagem de trem, né? Eles estão num vagão do trem e assinam esse pedido de rendição, os soldados não aceitam e reclamam em relação àquilo.
Aí aparece um soldado que lutou na Primeira Guerra Mundial, um cara muito inteligente, ele adorava arte. Para quem não sabe, ele queria fazer faculdade de belas artes. Ele era pintor, mas o pai dele queria que ele fosse para o exército. Vocês já devem ter ouvido falar desse rapaz, né? Um tal de Adolf Hitler. Sensível, não é à toa. Uma pessoa que faz uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, escolhendo os movimentos adequados, amava animais, gostava de crianças. Ele era uma pessoa sensível, bom, mas eu acho que ele utilizou o talento dele, bom, com uma coisa que não foi boa, e se tornou esse monstro para a humanidade que é o Adolf Hitler. Então tem essa curiosidade na rendição alemã. Os soldados não queriam. E isso vai fazer com que eles sentissem esse sentimento de revanchismo. Nós não deveríamos ter nos rendido na Primeira Guerra Mundial. Era para a gente ter continuado. Então, a Segunda Guerra Mundial vai ser a continuação, né, dessa guerra, pelo menos do lado da Alemanha. Saída da Rússia, os revolucionários tomam o poder na Rússia em 1917, assinam um tratado de paz com a Alemanha e deixam ali o território em 1918. Revolução começa em 17, saem da guerra em 1917, voltam para o seu território em 1918. Estados Unidos entram na guerra, depois de um ataque alemão a seus navios mercantes. Envia tropas e recursos para a Europa e tem uma participação decisiva no conflito. Em 1917, revoltas populares e deserções em várias regiões da Europa. O povo estava cansado da guerra, 4 anos de guerra. Muita gente tinha morrido. As mulheres tiveram um papel crucial ali dentro, fabricaram armas, saíram de casa, deixaram de fazer apenas os afazeres, realizar os afazeres domésticos, começaram a produzir armas, trabalhar fora. O problema é que quando acabou a guerra, os homens até que aceitaram, deixaram as mulheres, né, assinaram documentos para que as mulheres pudessem votar. Elas podiam sair de casa e agora podiam votar, podiam trabalhar fora, só que os homens não estavam dispostos a fazer os afazeres domésticos. O que aconteceu para as mulheres? Elas agora realizavam os afazeres domésticos e ao mesmo tempo trabalhavam fora. Uma rotina, né, dupla, como tantas mulheres, mães de família, senhoras fortes, que estão agora, nesse exato momento, estão trabalhando, vão chegar em casa e vão arrumar a casa, né? Nós sabemos que hoje muita coisa mudou, os homens ajudam mais, mas naquela época não era assim. Em 1918, as potências centrais assinam um armistício, em 11 de novembro de 1918, ou seja, o armistício era dizendo, nós estamos largando as armas. É o lado alemão que estava assinando esse armistício para que a gente possa finalizar a guerra. E os países aliados e a Alemanha vão assinar o Tratado de Versalhes. E a nossa aula está acabando aqui. Mas basicamente o que a gente tem que falar é sobre o Tratado de Versalhes. Aqui são alguns números, né? Uso de tecnologia. No final da guerra, a galera usou aviões, né? Colocaram, como eu disse, metralhadoras nos aviões, canhões muito mais potentes, tanques de guerra. Os tanques já existiam, mas eles deixaram os tanques muito melhores, inclusive capazes de passar nas trincheiras. Alguns ficavam atolados, fizeram tanques que melhoraram. Esse tanque que foi feito bem melhor foi lá na Inglaterra. E gases venenosos. Houve um aumento do número de mortes devido à tecnologia bélica. Saldo de mortes, 9,2 milhões de mortes, 20 milhões de mutilados, né, aleijados, milhares de órfãos e refugiados. E aqui o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi muito violento para com a Alemanha. O Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha, principalmente os soldados alemães que acharam que não deveriam ter saído da guerra ali naquele momento. E ainda foram obrigados a assinar o Tratado de Versalhes. Primeiro, foram obrigados a devolver territórios que haviam anexado. A Alemanha voltaria a ter o território que tinha antes, obviamente, da sua, ou pelo menos no momento em que se unificou, 1871. Cedeu colônias que tinha lá na África para os vencedores. Pagou uma indenização bilionária. Sabe quando é que a Alemanha acabou de pagar essa indenização? 2010, agora, há 10 anos atrás. Desde 1918 eles estão pagando esse valor, terminaram em 2010 e pagando bem direitinho, que os alemães são todos corretos, né, direitinho ali, pagando, tudo certinho. E restrições ao tamanho do exército e da posse de certos armamentos. Não poderiam fabricar todos os armamentos, tinham um número de soldados, né, em específico que eles poderiam colocar dentro do seu exército. O Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha, outros países também tiveram que modificar muita coisa. Observe esse primeiro mapa, antes da Primeira Guerra Mundial. Olha o Império Austro-Húngaro aqui, cadê ele agora? Né? Você vê que o Império Austro-Húngaro vai se transformar na Polônia, na Tchecoslováquia. Lembrando uma outra coisa, a Alemanha foi separada por um corredor, que era o corredor alemão.
corredor polonês, desculpe, tinha um corredor que separava praticamente a Alemanha, era um corredor que vinha ali do território polonês. Olha o Império Otomano, virou a Turquia. Então olha como modificou o mapa do mundo após a Primeira Guerra Mundial. Também houve toda essa nuance geopolítica, né? Os estados vão se refazer e vão se reorganizar. E ressurge, ou na verdade surge uma grande potência. Antes da Primeira Guerra Mundial era indubitavelmente a Inglaterra. Depois da Primeira Guerra Mundial, sem sombra de dúvida, surgia uma outra potência no mundo, muito mais forte que todas as outras, os Estados Unidos da América, e que depois, obviamente, 20 anos depois, iriam adentrar em um outro conflito sem precedentes, muito mais violento, que seria a Segunda Guerra Mundial. Era preciso um Adolf Hitler para levantar o ego dos alemães, para reorganizar tudo, para que eles que fossem ou viessem a buscar o que nós chamamos de revanche. Muito obrigado por ter escutado essa aula mal explicada, mal fadada de hoje, mas que foi feita com muito carinho para os senhores. Aí o dever de casa é só 304, porque nós não adentramos. A próxima aula será a Revolução Russa, aí virá um pouco mais de atividades. Eu só posso agradecer aos senhores, às senhoras, né, meus caríssimos amigos, e aos pais, mães de vocês. Fiquem em casa, se protejam, se preservem. Um grande abraço, retornem para a gente, se cuidem e sejam responsáveis. E uma coisa muito importante, estudem, leiam, não fiquem parados. Quem faz a nossa história somos nós, e nós temos essa responsabilidade. Muito obrigado. Tchau, gente.